Imagina uma cena aqui comigo. Numa escola, Joãozinho e Mariazinha brigaram. Os dois foram para casa e contaram para os pais diferentes versões sobre essa briga. Esses pais foram para a escola questionar a direção, que ficou conhecendo uma terceira narrativa, que foi a narrativa da professora, mas ninguém viu o que aconteceu nessa briga. Qual dessas três narrativas é a verdadeira? Ou, pensando de outra forma, qual dessas três narrativas vai ser vista pelos outros como verdadeira? E se nós pensarmos de uma forma mais ampla, será que a história é apenas uma versão de uma narrativa que nos contaram? Como se faz para construir essa versão? Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações entre história, tempo e narrativa. Eu sei que eu acabei de dar um exemplo bobo, mas ele, e assim como exemplos maiores, podem nos ajudar um pouquinho a pensar sobre a relação entre história e narrativa. Pensa aqui comigo num contexto mais geral. O ano é 2016 e a presidenta Dilma Rousseff está sendo tirada do seu cargo de presidente. Como nós chamamos esse evento? Nós chamamos de impeachment? Ou nós chamamos de golpe? Ou então nós chamamos de golpe jurídico? Ou de golpe parlamentar? Vejam que nós temos formas diferentes de chamar certos eventos e acontecimentos da história de acordo com aquilo que a gente acredita ou do grupo da sociedade que nós pertencemos. Da mesma forma, a caracterização que nós damos para eventos e acontecimentos, ela pode variar de acordo com o tempo. Pensa, por exemplo, no caso de 1964. O que aconteceu lá foi uma revolução militar, foi um golpe militar ou foi um golpe civil-militar? Será que em 64 as pessoas chamariam o golpe de civil-militar como hoje alguns historiadores o chamam? Para ajudar um pouquinho a desenvolver a questão sobre história e narrativa, eu vou falar um pouquinho sobre um filósofo que é o Paul Ricoeur, que não é historiador, mas fez muitos trabalhos pensando sobre a filosofia da história. Inclusive, dizem que uma vez ele foi num congresso de história apresentar um trabalho e deu um quebra-pau no congresso entre ele e os historiadores, mas como eu não sou fofoqueiro, eu não vou falar sobre isso. No primeiro tomo da série Tempo e Narrativa, o Riquerzinho, ele vai dizer uma frase bem célebre sobre o assunto, que é a seguinte: o tempo torna-se humano na medida em que está articulado de modo narrativo. Em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal. Para entender essa frase, a gente tem que passar por alguns passos. Vamos começar pelo mais simples. Nós só podemos falar de alguma coisa sobre o passado porque o contexto no qual nós vivemos no presente nos permite pensar, escrever e falar sobre isso. Eu não poderia, por exemplo, chamar Olympe de Gouges, que foi uma grande lutadora pelos direitos das mulheres na Revolução Francesa, de feminista, porque na época a palavra feminista nem existia com esse sentido. Então toda vez que a gente vai articular uma narrativa sobre algum evento, sobre algum acontecimento ou sobre algum contexto do passado, nós fazemos isso de forma temporal, seja estabelecendo uma linha do tempo reta, uma linha do tempo circular, ou, enfim, algum outro tipo de linha do tempo que tu consiga imaginar. A historiografia, então, que é a escrita do conjunto dos historiadores, ela é determinada temporalmente, na medida em que os historiadores dizem aquilo que pode ser dito em determinada sociedade e aquilo que pode ser pensado em determinada sociedade. Mas para o Paul Ricoeur, como ele é filósofo, né, a história não é tão simples, assim como tudo em filosofia não é tão simples. Analisando os trabalhos do Platão e do Santo Agostinho, o Paul Ricoeur vai argumentar que a história passa por um processo mimético, ou seja, digamos assim, por um processo de representação que passa por três mímeses. A mímese de número 1 representa aquilo que o historiador ou a historiadora pensa ao se deparar com um objeto por conta do contexto no qual ele vive. Vou pegar, por exemplo, o exemplo de 1964 de novo. Se eu, enquanto historiador, for analisar esse período histórico, eu vou analisá-lo com os olhos do presente e com os meus olhos, marcado com a minha subjetividade e com o que eu entendo sobre história, sobre o passado e sobre o período militar. Além disso, às vezes os historiadores têm visões prontas sobre os eventos. Por exemplo, o golpe ocorreu em 64. Sabendo disso, a gente pode dizer: 2 meses antes do golpe, tal coisa aconteceu e logo em seguida aconteceria o golpe.
como se a gente estivesse partindo do final para chegar no resto da história. Então a gente pode resumir esse processo de mimese número 1 como a pré-configuração da narrativa que é esboçada na cabeça do historiador, no qual ele cria uma narrativa temporal, com tempo linear, circular ou enfim, para organizar esses eventos do passado. Já para mimese 2, a gente pode pensar no ato de escrita ou no ato de fala daquilo que foi pensado. E como a fala e a escrita têm regras próprias, nós temos evidentemente mudanças no pensamento que tinha sido pré-concebido na mimese 1. É aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? E vejam, eu não estou dizendo aqui que essa análise histórica ela não é uma análise científica. Ela é sim científica na medida em que ela trabalha com fontes primárias, com bibliografia e com rigores metodológicos. Mas mesmo sendo um processo científico, a criação dessa narrativa tem que recorrer a narrativas que já existiam para poder se fazer entendível, senão as pessoas não vão entender. Como eu disse antes, eu não poderia chegar em 1789, na Revolução Francesa, e dizer que a Olympe de Gouges era uma feminista, porque aquilo não faria sentido nenhum. A minha análise como historiador, portanto, ela é uma análise temporal que está localizada tanto no tempo no qual eu escrevo, quanto em relação ao tempo sobre o qual eu estou escrevendo. E aí o terceiro processo mimético, da mimese 3, é aquele que escapa completamente da mão do historiador ou da historiadora. Ele está na mão do leitor ou do ouvinte, que vai interpretar aquilo na sua pré-configuração mental, iniciando novamente uma mimese 1. Vejam, portanto, que é um ciclo, né, circular. E ele vai incorporar, ressignificar ou fazer reflexões a partir daquilo que ele leu ou ouviu, de acordo com a sua própria subjetividade. E quando ele for escrever ou falar sobre isso, ele vai iniciar de novo um processo de mimese 2, e aqueles que o ouvirem ou o lerem iniciarão um processo de mimese 3, e assim por diante. E aí a gente pode se questionar, né? Será que essa mensagem ela vai ser a mesma? Pensa, por exemplo, numa sala de aula. Se eu der uma aula sobre escravização e resistência à escravização no Brasil colonial, será que o aluno branco e o aluno negro vão ter o foco na mesma coisa? Vão significar as mesmas coisas ou ressignificar essas coisas? Será que isso não vai atingir a subjetividade deles de formas diferentes, mesmo sendo a mesma narrativa que eu trouxe? Com a descrição dessas mimeses, então, o Paul Ricoeur ele queria ajudar muito a pensar sobre a escrita da história como trabalho do historiador, mas isso também pode nos ajudar a pensar muito sobre o currículo de história nas escolas, assim como pode nos ajudar muito a pensar também sobre a recepção da história em outros canais, como, por exemplo, no YouTube. No caso de um vídeo do YouTube, por exemplo, não é só o que eu falo que vai marcar a narrativa histórica que vocês estão recebendo. Tudo no vídeo vai influenciar, desde a qualidade do meu som, até a qualidade dos efeitos que passam pela tela, se eles chamam atenção ou não, o que eles destacam em preto e branco ou então dando zoom e assim por diante. Não é por acaso que aquele programa Brasil Paralelo, que não tem fundo científico de historiadores sérios, tem tantos espectadores, na medida em que eles têm muito dinheiro para contratar editores de vídeo e publicitários que vão tornar o vídeo interessante, a narrativa simples e a narrativa mais ampla possível para o público que eles querem destinar ela. E retomando o exemplo que eu dei no início sobre o Joãozinho, a Mariazinha e a professora, ainda tem uma questão muito importante a ser colocada. Diante de narrativas diferentes como essa, qual que vai ser considerada a narrativa verdadeira? Como Michel Foucault, que é outro filósofo, vai nos mostrar, nós temos relações de poder-saber espalhados pela nossa sociedade que ajudam, inclusive, a dizer o que é considerado verdadeiro e o que é considerado falso. Num contexto escolar, será que a relação de poder configurada entre professora e alunos não propicia que a versão dela seja a versão considerada verdadeira, mesmo que ela não seja? E aí, para pensar esse caso sobre narrativa e qual é o discurso dominante, eu indico muito o TED Talk da Chimamanda Adichie, que se chama Os Perigos de Contar uma História Única. Ele é um TED Talk bem curto, se eu não me engano é uma palestra de 15 minutos, eu vou deixar linkado nos cards aqui. E, gente, ela fala justamente sobre
como o discurso sobre as pessoas por vezes é único, e por vezes esse discurso único é violento, esse discurso único é preconceituoso. E aí a gente entra de novo em toda a questão sobre história e narrativa, pensando que o historiador ou a historiadora articulou a contagem, digamos assim, a contação dessa história a partir da sua subjetividade e, por vezes, a subjetividade desse historiador e dessa historiadora é de uma pessoa privilegiada, europeia, branca, cisgênero, heterossexual, enfim. E aí, pra gente encerrar, vamos pensar no exemplo macro de novo. Qual que será que vai ser a verdade conhecida sobre o processo que tirou a Dilma da presidência? Será que vai ser a versão de um impeachment considerado legal, que é uma versão apoiada pelos maiores empresários do Brasil, que tem muito dinheiro, ou será então que vai ser a versão de que aquilo foi um golpe parlamentar, que é o que historiadores e cientistas sociais têm afirmado em larga escala desde 2016? Qual dessas duas narrativas tem mais força para ser considerada verdade? Bom, pessoal, esse vídeo foi uma pinceladinha teórica sobre as relações entre história, tempo e narrativa. É evidentemente muito mais complexo do que isso, mas eu tive que diminuir aqui para a gente poder falar de uma forma mais ligeira sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele para ajudar na divulgação e comentar aqui embaixo o que tu achou, além, claro, de se inscrever no canal se tu não for inscrito. Aqui embaixo vão estar linkadas as nossas redes sociais, assim como o nosso site do Padrim, onde você pode apoiar mensalmente o Historiar-se para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo de qualidade e científico para você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!